Glória a todos, na paz do Senhor Jesus. Saúde a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, para que possamos estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Lição número 9, 30 de novembro de 2025. E ela tem por título: Vontade, o que move o ser humano. Vontade, o que move o ser humano, é o título da nossa lição no dia de hoje. O nosso textual diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16. A nossa verdade prática diz assim: guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Olha bem, que palavra maravilhosa. Guiada por Deus, guiada por Deus, grifem isso, guiada por Deus. A vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Então, a vontade humana, quando guiada por Deus, é uma bênção extraordinária. Mas quando ela não tem a direção de Deus, irmãos, todos nós sabemos do que ela é capaz de fazer, capaz de destruir o ser humano, né? Fazer com que os homens cometam extraordinários pecados, né? Então, meus amados, devemos submeter a nossa vontade, todo o nosso ser a Jesus, para que possamos assim andar de acordo com o seu querer, né? Nós devemos sempre andar de acordo com a vontade de Deus, saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos que porventura nos acompanham podem abrir a sua Bíblia. Os que têm acesso a uma Bíblia bem próximo a si, Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 21. Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 21. É a nossa primeira referência. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21. Também temos na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, e o capítulo 4, versículos de 13 a 17, também da Epístola de Tiago. Vamos começar lendo a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. A nossa primeira referência é Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a ser
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. São palavras contundentes do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a 21. Agora a epístola de Tiago, as referências, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha aí a palavra de Deus, a referência, Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Vamos a outra referência, Tiago, capítulo 4, versículo de 13 a 17. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, é que faremos isso ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta, ela é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Esta é a epístola de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17. Graças a Deus, é maravilhoso termos a oportunidade de estudar a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. Meus amados irmãos, nós sempre falamos aqui aquilo que Jesus Cristo, ele orientou os seus discípulos. Ele disse a eles: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus, quando disse isso, ele quis distinguir as ovelhas daquelas pessoas que não seguem a Deus. Porque aquelas pessoas que não seguem a Deus não ouvem a palavra de Deus. Então, Jesus também foi bem claro na sua palavra, dizendo que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 47. Então são todos versículos que estão na Bíblia. Muitas pessoas ignoram textos da Bíblia. Irmãos, nós não podemos ignorar o que está registrado na Bíblia. Há muitas pessoas que não se importam, dizem servir a Deus, mas negam-no com as suas obras, com a prática de coisas que desagradam a Deus. Nós devemos procurar conhecer Deus, buscar a Deus, estudar a sua palavra, porque foi uma orientação de Jesus quando ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. São palavras de Jesus. Foi o próprio Jesus Cristo que nos orientou a examinar as Escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. E ele disse bem claro a todos
ouvir, pela disposição que elas têm de estar a ouvir a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus não é ovelha. Elas seguem também ao Senhor Jesus. Jesus disse: as minhas ovelhas me seguem e eu as conheço. Jesus conhece. Não adianta as pessoas dizerem por aí que creem em Deus, ou que servem a Jesus, ou que já aceitaram Jesus como seu Salvador, porque Jesus, Ele conhece verdadeiramente quem são as suas ovelhas. Jesus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, que nós pensamos, tudo Ele sabe tudo a respeito de nós. Não adianta nós fingirmos sermos cristãos, porque Jesus bem conhece quem nós somos. Eu as conheço, eu conheço as minhas ovelhas, disse Jesus. É por isso que quando chegar naquele grande dia, como disse o próprio Senhor Jesus, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ele será salvo. Por que, meus amados? Porque Ele bem conhece o coração de cada um de nós. Então, meus amados, a lição de hoje, ela vai falar a respeito da vontade. A vontade é que move o ser humano. Nós devemos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Mas se entregar completamente, até as nossas vontades devem ser entregues a Deus. Devemos entregar toda a nossa vida. Salmo 37, versículo de número 5 diz isso. Então, entregar-se a Deus por completo, servindo ao Senhor, como diz o Salmo 100, servindo ao Senhor com alegria e apresentando a Ele com cânticos. Será que esta é a sua prática diante de Deus? Será que esta é a minha prática diante de Deus? Será que eu sigo verdadeiramente a Jesus Cristo? Será que eu sigo verdadeiramente a Deus, meus amados irmãos? Então, percebe-se quem realmente é a ovelha de Deus pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo seu agir, a sua maneira de se comportar na sociedade, o tempo que ele dedica a Deus na sua vida. Então, Deus conhece a cada um de nós. Então, meus amados, servir a Deus verdadeiramente é servir de corpo, de alma e de espírito, ou seja, com toda a totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo, conservados plenamente irrepreensíveis para o Senhor, como disse o apóstolo Paulo na sua epístola, 1 Tessalonicenses 5 e 23. Então, meus amados, entregar-se totalmente a Deus, espírito, alma e corpo. Quando nós nos submetemos a Deus completamente, Ele opera em nós, como disse o próprio apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, tanto querer quanto efetuar. Filipenses 2, 13. Quando entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, irmão. Deus tem uma boa vontade para conosco. Ele só quer o bem. Ele quer que sejamos vitoriosos nessa vida. Então, é por isso que devemos entregar por completo a nossa vida nas mãos do Senhor. Todo o nosso espírito, alma e corpo, por completo, para que Deus assim possa fazer a sua obra em nossa vida, porque Deus, Ele só quer o nosso bem. Quando nós nos dedicamos a Deus e servimos e nos entregamos por completo a Deus, Ele nos abençoa na nossa totalidade. Nós é só ser fiéis, é só andar de acordo com a sua vontade. Ele supre
maneira como a nossa preocupação. Jesus disse para eles: por que estáis solistas ou preocupados com o que haveis de beber ou com o que haveis de vestir? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves. Deus não supre todas as suas necessidades? Assim também vós. Se Deus tem cuidado dos lírios do campo, se Deus tem cuidado das aves do céu, quanto mais cuidado Ele terá das nossas vidas, nós que somos seus servos. Os apóstolos andavam preocupados, irmãos. Nós falamos aqui na lição anterior. Eles haviam deixado tudo para seguir a Deus. Eles haviam deixado a sua profissão, o seu trabalho. Pedro, Tiago e André, João, eles eram pescadores, haviam deixado a sua profissão para seguir a Jesus. Poderiam eles muito bem, e nós, de que nós vamos receber? Chegaram a fazer essa pergunta a Jesus Cristo, e Jesus notou preocupações dele. Foi por isso que Jesus lhes disse aquela palavra. Mateus, irmãos, também trabalhava, falamos na lição anterior, na alfândega ali, na recebedoria. Então ele trabalhava recebendo depósito, largou tudo que ele fazia para seguir a Jesus, irmão. O que eles haveriam agora de receber, de onde viria o seu sustento? Mas eles estavam com Jesus. Poderiam ter preocupações como nós temos, mas Jesus supria-lhes todas as necessidades. É aquilo que diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entrega-se a Deus. Leia o Salmo 37, versículo 5, se enquadre nele e confie no Senhor. Trabalhe, lute pelo seu dia a dia, e o Senhor multiplicará as bênçãos, ele não deixará faltar nada na sua casa. Mas entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. Então, não podemos, irmãos, dedicar a Deus apenas parte de nosso ser. Memorize isso. Não podemos dedicar a Deus apenas parte de nosso ser, mas temos que dedicar toda a totalidade do nosso ser, todas as nossas vontades, desejos e emoções. Há pessoas que, por não entregarem-se completamente, vivem diariamente sendo confrontados com Satanás. Vocês sabiam? Por não se entregarem a Deus completamente, Satanás vê nelas fragilidades e ficam assim. Satanás fica tentando essas pessoas diariamente. Ela não consegue ter paz, porque essa pessoa não entregou completamente a sua vida a Deus. E Satanás, ao observar a sua fraqueza, ele vai naquele ponto fraco, sempre batendo na mesma terra, ali fazendo com que a pessoa pegue e se distancie de Deus. E a pessoa que não faz por completo a vontade de Deus vive assim diariamente, sendo tentada por Satanás. A Bíblia diz bem claro na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo de número 7: sujeitai-vos, pois, a quem? A Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas, irmãos, vocês sabiam que há pessoas que se sujeitam ao diabo e resistem a Deus? Há pessoas que fazem o contrário do conselho do apóstolo Tiago, no registro do capítulo 4, versículo de número 7. Se sujeita ao diabo e resiste a Deus. Mas o que diz a Bíblia? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como vencer se a pessoa vive a fazer a vontade
obedecer a palavra de Deus. Se nós não formos obedientes à palavra de Deus, como faremos a vontade de Deus? Como faremos a vontade de Deus se o próprio Jesus Cristo nos mandou examinar as Escrituras? Então, meus amados, devemos submeter todo o nosso ser a Deus, irmãos, fazer a vontade de Deus, cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos orientou, ler as Escrituras, resistir à tentação do inimigo, porque o inimigo ele não vem senão para matar, roubar, destruir, mas Jesus Cristo veio para quê? Para dar vida e vida com abundância. Então, meus amados, nós vemos, por exemplo, nós sempre falamos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, Lucas também registrou no capítulo 4, ali, a tentação de Jesus. Então, o inimigo, ele tentou a Jesus. E ali, meus amados, quando Jesus foi tentado por Satanás, você pode abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, no versículo 1 e diante, você vai ver. Então, quando você chega lá e vê Satanás torcendo as Escrituras, citando o texto do Salmo 91 para tentar convencer a Jesus a submeter a seus desejos, Jesus ele resistiu utilizando a palavra. Então, Satanás disse uma frase que nós conhecemos bem, que ela diz assim aos teus anjos: dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Olha aí, está escrito. Satanás ainda diz: está escrito isso na Bíblia. Olha aí, tentando Jesus, mas Jesus também disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Isto é Bíblia, isto é palavra. Graças a Deus. Então, quando nós chegamos lá no capítulo 4, versículo 10 e 11, quando já se encerrava a tentação, quando o inimigo viu que não tinha mais jeito, quando ele olha, esse aqui não dá para me vencer, não tenho condição de vencer este, ele me resistiu fortemente. É assim que disse Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Leia aí, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de número 10 e 11. Olha o que aconteceu. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Sabe o que Satanás fez? Fugiu, foi embora. Então, versículo 11: o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha, você quer que o diabo te deixe? Você quer que o diabo te deixe em paz? Resista às tentações, lute contra ele, use a palavra de Deus. Também está escrito: não tentarás o servo do Senhor, que eu sou filho de Deus. Resiste o inimigo, sujeitai-vos, pois, a Deus. A Deus você se sujeita, a Deus você obedece, mas o inimigo você tem que resistir.
adoraram a Deus no carnaval ou qualquer coisa semelhante, a pessoa de pronto aceita o convite. Mas quando se é convidado para buscar o Senhor, tem pessoas que ficam até mesmo tristes. Quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, você deveria se sentir alegre como salmista quando alguém te convidasse para ir para a casa do Senhor. Tem gente que fica irado, mas quando ele é convidado para fazer qualquer outra coisa que a distancia de Deus, ela aceita de bom grado e fica feliz. Há pessoas assim. Então, meus amados, como vencer Satanás agindo desta forma? Aí, quando Satanás continua tentando a pessoa, tem pessoas que dizem assim: parece que quanto mais eu oro, mais a tentação aparece. Não tem um ditado que o pessoal diz isso? Tem um ditado que a pessoa fala: mas é por causa de quê? Por quê? Parece que quanto mais eu oro, mais tentação aparece. Mas por que você se submete ao inimigo? Você não repreende definitivamente Satanás. Aí ele fica te tentando todo dia. Você quer o quê? A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você se sujeita ao diabo, quando é que ele vai te deixar? Nunca. Você estará sempre atribulado pelo inimigo? Ouça este conselho: é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, isto é palavra, isto não é brincadeira. Não estamos aqui perdendo tempo, não, mas ensinando o verdadeiro Evangelho. Esta é a palavra, são descrições bíblicas da palavra de Deus. Meus amados, nós vemos que ela caiu em pecado no jardim do Éden. Quando estudamos Gênesis capítulo 3, abra sua Bíblia lá, o livro do Gênesis, livro dos princípios, capítulo de número 3, nós vemos o que ocorreu ali na descrição bíblica. Foram tentar, Eva foi tentar e caiu porque ela se submeteu à tentação. Certamente, diariamente, ela ficava diante daquela árvore a observar aquele fruto maravilhoso. Olha que fruto bonito! E Deus me disse para que eu não comesse deste fruto. Mas que fruto bonito, que fruto maravilhoso! E ela ali a observar aquele fruto. Satanás, irmãos, observando a curiosidade da mulher, vendo a beleza daquele fruto, o que ele fez? É agora. Então, diz a Bíblia, Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha aí Satanás mais uma vez, torcendo as Escrituras. Cuidado que Satanás torce as Escrituras. Não tem problema não. Foi assim que Deus disse: não faça tais coisas. Não, mas você pode fazer sim. Olha, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa muito comum. Todo mundo faz. Olha aí, cuidado com essas ideias do inimigo.
Então disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Foi isso que ele disse: de todo fruto, de todas as árvores, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha aí. Então, ouvindo a serpente, ele é astuta. Inimigo é astuta. Ele não vem senão para matar, roubar, destruir. Ele vai querer pegar a sua fraqueza, querer ali, através da fraqueza que você tem, investir em cima dela para poder você cair. Ele vai maquiar toda a palavra de Deus e vai envolver a pessoa com você a tal ponto de fazer com que você peque. Cuidado, não se exponha ao pecado. Cuidado com colocar diante dos seus olhos qualquer coisa e ficar observando. Cuidado com a concupiscência dos olhos, cuidado com a concupiscência da carne, cuidado com a soberba da vida. Olha aí. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí, torceu a palavra que Deus havia dito: do dia que do fruto comeres, certamente morrerás. Olha, meus irmãos, como a ideia de Satanás é sempre apresentar o contrário do que diz a palavra de Deus. Olha aí, irmãos, a quem você quer dar ouvidos? A Satanás ou a Deus? Mas veja bem o que disse mais Satanás, aguçando mais ainda o interesse da mulher por aquele fruto. A mulher já havia pecado, observando de longe: que fruto bonito, que beleza de fruto, pena que eu não posso comer dele. Meu Deus do céu, irmãos, cuidado com essas coisas, irmão. Evite colocar diante dos seus olhos e ficar a observar tentações, porque foi assim que Adão e Eva caíram, assim que Eva caiu a princípio no jardim do Éden. Então, ali Satanás disse: Deus sabe que no dia em que desse fruto comeres, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Aí acabou de convencer a mulher. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, ela já estava observando ela há muito tempo, né? E agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Agora ela não sabia disso. Antes ela não sabia. Satanás falou para ela: ele sabe que quando você der a comer, seus olhos se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, você agora terá entendimento e vai ser como Deus. Satanás já empurrou para ela uma outra coisa. Ela é agradável aos olhos. Ela, depois que do fruto comer, se abrirão o seu entendimento, a tua sabedoria, e você se tornará como Deus. Então, meus amados, a mulher tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E os irmãos sabem o decorrer da história, o que aconteceu. Olha, meus amados, Eva deu ouvidos à serpente. Gênesis capítulo 3. Ela se expôs ao visualizar o fruto. Ela ficou a observar o fruto. Aquele fruto
três vontades operam e operaram nela. Primeiro, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos. Segundo, a concupiscência da carne. Terceiro, a soberba da vida. Três vontades: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba. Irmãos, isto é um perigo, porque quando lemos 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17, viu? Nós vemos claramente o que diz a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, é preciso examinar as Escrituras. Tudo isso está na Bíblia. É por isso que nós pregamos diariamente às pessoas que não conhecem bem a Bíblia, em nome de Jesus. Diz no Apocalipse: bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e pratica a palavra de Deus. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Significa mais que feliz, mais que felizes. Por quê? Porque vencem toda a tentação. Agora, se você não lê a palavra, não ouve, não pratica, meus amados, Satanás irá te vencer. Se vence Satanás, é com a palavra. Jesus usou a palavra para combater Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você também precisa utilizar das armas. Nós falamos aqui na lição anterior, Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Lá está a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa utilizar das armas para combater Satanás. A palavra de Deus, a espada do Espírito. Senão você será vencido. E precisa utilizar toda a armadura de Deus. Não é só a Bíblia. Jesus disse: vigiai em todo o tempo, orando. Orai sem cessar, disse o apóstolo Paulo. Então são orientações de Jesus, orientações dos apóstolos, e a igreja primitiva andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem que ser completo, tem que estar, praticar todas essas coisas para que possamos ser vitoriosos. Apocalipse, capítulo de número 1. Primeiro, Apocalipse 1 e 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha aí, isso é palavra. Então, três coisas operam sobre a vontade do ser humano. Primeiro, a concupiscência dos olhos. Segundo, a concupiscência da carne. Terceiro, a soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Agora olha o versículo 17. A nossa lição fala sobre vontade. Vontade, o que move o ser humano, é o título da nossa lição. Agora olha o versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que maravilha! Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, se submeta a Deus, peça a Deus que opere em você, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade, como disse o apóstolo Paulo, e você será vitoriosa, e você será vitorioso. A Bíblia é bem clara
esse fruto, olha, ela deve estar interessada nele, olha, e foi em cima dessa fraqueza que Satanás operou. Então, meus amados, não ponha diante dos teus olhos algo que possa te derrubar. Não porei diante de ti, diante dos teus olhos, coisas más. É o que diz a palavra do Senhor. Fugir da aparência do mal, disse o apóstolo Paulo. Fugir, se o apóstolo mandou, nos orientou a fugir da aparência do mal, quanto mais dependeria o apóstolo Paulo para nós se estivéssemos diante do próprio mal em pessoa. Deus já havia dito para Eva daquele fruto do centro do jardim, daquela árvore não comereis, mas ela estava sempre diante daquela árvore a observar aquele fruto. O que aconteceu? Satanás atentou e a venceu. Então devemos ter cuidado, fugir de toda a aparência do mal. Se aquilo te tenta, repreende, eu te repreendo em nome de Jesus. Pensamento mal, foge dali, sai de diante daquela tentação, porque senão Satanás vai te observar e vai te tentar e você irá cair. Ele vai aos poucos ali observando a sua fraqueza. Fugir de toda a aparência do mal, disse o apóstolo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós pecamos quando atraídos e envolvidos pelas nossas próprias concupiscências. Cada homem, ele é tentado pelo seu próprio desejo. Aquilo vem à mente e a pessoa acaba sucumbindo diante daquela tentação. Então, nós lemos a nossa leitura bíblica em classe. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne, elas são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. Ainda tem gente que diz que beber bebida alcoólica não é pecado. Glutonaria, comer demais também é. Coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem, vai entrar no céu? É isso que diz a Bíblia. Os que tais coisas cometem vão entrar no céu. Talvez Satanás diria isso para você, porque eu não, eu sou servo de Deus. Eu digo para você o que está escrito: os que tais coisas cometem, diz a palavra de Deus claramente, não herdarão o reino de Deus. Mas Satanás prega diferente. Vai lá, bebe, se expõe, enche a sua cara para poder afogar as suas mágoas, use drogas, se vicie, caia na prostituição. Olha aí, meus amados irmãos, isto é voz de Satanás. Não tem problema, vai. Deus está querendo tirar a sua liberdade. Ele te deu livre-arbítrio. Deus está querendo cercear a sua liberdade. Você pode tudo. Olha, a Bíblia diz o que? Todas as coisas que são lícitas, mas nem todas convém fazer.
essas coisas que desagradam a Deus. O servo de Deus, ele pauta a sua vida na direção que ele dá, o Evangelho, a palavra de Deus, e não a vontade do inimigo. Então, meus amados irmãos, e nós sabemos pela palavra de Deus quais são e qual é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o contrário das obras da carne. O fruto do Espírito, caridade, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, disse o apóstolo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se você andar de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, de acordo com a orientação do Espírito Santo, então, meus amados, você estará na prática do fruto do Espírito, os quais caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, são frutos do Espírito. Nós dizemos aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao versículo de número 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o versículo 24, Gálatas capítulo 5, versículo 24. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz o que? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Se você prostituía, você não prostitui mais. Se você vivia em bebedice, você não viverá mais se embriagando pelas ruas ou bebendo bebida alcoólica. Se você antes frequentava bares para tomar cerveja e se embriagar, agora você vai frequentar a igreja, a casa do Senhor, o templo de Deus. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Irmãos, o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Será que lá no bar, se embriagando, tomando cerveja, você está celebrando ao Senhor? Será que no antro da prostituição, na prática do pecado, você estará naquele local celebrando ao Senhor? Será que no meio do carnaval, você estará naquele local celebrando ao Senhor? Irmão, no lugar de celebrar ao Senhor é na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, diz o salmista. Lugar de celebrar o Senhor é na casa do Senhor. O Senhor se alegra quando você se submete a Ele. É a palavra. Sujeitai-vos, pois, à vontade do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Mas tem gente que se sujeita ao inimigo e resiste a Deus. Falamos isso sempre aqui. Então, meus amados, devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. A
Adão, ele pecou, não foi tanto quanto como Eva, não é? Adão pecou sem ser enganado. Ele poderia muito bem ter rejeitado quando a sua mulher o ofereceu do fruto, mas a concupiscência dos olhos, nós falamos aqui, estava diante dele. Ele, ao observar aquele fruto, viu que era belo. A sua mulher já havia provado e ela se agradou. Se não fosse algo que lhe fosse do agrado, ela não teria oferecido ao seu marido. Se fosse uma fruta amargosa, ela não teria oferecido a Adão. Ela provou e gostou. Foi por isso que ela fez o quê? Ofereceu a Adão. Aí nós vemos o que aconteceu. E Adão poderia ter rejeitado. Adão poderia ter dito para ela naquele momento: olha, não farei tal coisa, o pecado ficará para si, porque eu não comerei deste fruto. Porque Deus disse bem claro para nós: do dia que deste fruto comer, certamente morrerá. Eu não irei desobedecer ao meu Deus. Ele poderia ter feito isso, mas não. Olha, certamente Eva disse para ele: o fruto é saboroso, experimente. E o homem foi, já tinha aguçado o seu desejo através dos olhos. A sua visão já havia o tentado. Olha que nós sabemos que nós pecamos pela concupiscência dos olhos, o desejo da carne, a concupiscência da carne e a soberba. Agora ele pegou e, vendo que aquele fruto era de um formato belo, né? E já ali, vendo que a sua mulher havia provado e gostado, ele veio a se alimentar também. E olha o que ocorreu, irmãos: ambos caíram no pecado. E mais tarde nós vemos o que aconteceu. Um ficou colocando a culpa no outro. A Eva colocou a culpa na serpente, em Satanás. Muita gente faz assim, né? Ah, mas eu peguei, Satanás me tentou. Olha, Deus não te deu livre-arbítrio, capacidade de resistir. Foi por que você deu ouvidos à voz da serpente? Por que você deu ouvido à voz de Satanás? E aquela voz interior do Espírito Santo que fala para você sempre: não faça tal, vá para a igreja, vai buscar a Deus, vai servir a Deus. Você deu ouvido para ela? Não, mas vem Satanás, fala para você, você vai lá e faz tudo que ele te fala. Não tem desculpa. Não adianta, no dia do juízo final, ninguém vai poder chegar diante de Deus e colocar a culpa no outro. Não foi Satanás, foi a serpente que me convenceu. Não vai ser. Não adianta a pessoa querer ali colocar a culpa no outro. Da mesma forma aconteceu com Adão. Adão aconteceu da mesma forma. Ele ali, diante de Deus, quando Deus expôs o pecado que ele havia cometido, ele chegou e disse a Deus: foi a mulher que tu me destes, essa que deu do fruto, eu peguei e comi. Olha, não adianta querer enganar a Deus. Diga a Deus: ninguém engana. Deus não tem por inocente aquela pessoa que é culpada. Nós podemos até passar a mão pela cabeça
teve que pagar o preço pelo seu pecado. Olha Davi era um homem. Deus havia lhe dado inúmeras vitórias na sua batalha, e nós conhecemos a Bíblia. Porém, um dia ele caiu em pecado. Meus irmãos, você acha que por glórias do passado, por viver das glórias do passado, depois que ele pecou, Deus teve ali, passou perdão pela sua cabeça? Não. Deus permitiu que ele passasse pelo castigo. Ele chamou ali um profeta que revelou diante dele o seu pecado. E ali, meus amados irmãos, nós sabemos da história. Davi teve que pagar, irmãos, por tudo quanto ele cometeu, por todos os pecados que ele cometeu. Deus teve misericórdia dele, porque ele se arrependeu, né? E o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, né? E assim, meus amados irmãos, quando nós nos arrependemos, como diz a palavra de Deus, bem claro para nós, se alguém pecar, nós temos um advogado. E esse advogado é quem? Jesus Cristo. Vá diante de Deus, peça perdão, faça como Davi pediu perdão a Deus, se arrependeu, aceitou as consequências, né? Ele padeceu muitas dificuldades, ele sofreu muito por haver pecado, reconheceu que ele estava sofrendo por causa dos seus erros, ele estava pagando em vida por todos os erros que ele cometeu. Então ele reconheceu a Deus, serviu a Deus independente da circunstância, e Deus o abençoou. E nós vimos, meus amados, que ele é citado no Novo Testamento, né, como o homem segundo o coração de Deus, né? Porque Deus se agrada daquela pessoa que reconhece os seus pecados, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que confessa e deixa é o que a Bíblia diz, que alcança misericórdia. Mas aquela pessoa que confessa, mas continua na prática do erro e do pecado, não tem como alcançar o perdão. Mas se você se arrepender, aí Jesus nos perdoou, aí Jesus te perdoou. Então, meus amados irmãos, fraqueza de vontade. Adão pecou sem se livrar nada. Isso significa que sem entendimento da proibição de consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Em vez de permanecer firme em seu propósito e obedecer a Deus, o que ele fez? Decidiu pecar, aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Em Gênesis capítulo 3, irmãos, podem ler lá. Quantas decisões erradas nós tomamos, plenamente conscientes das suas consequências? Quantas decisões? Aliás, a maioria, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? A maioria das decisões que tomamos, nós sabemos que não é correto, mas mesmo assim praticamos. Então, quantas decisões erradas tomamos, plenamente conscientes de suas consequências? O resultado vai dar nisso. Se eu fizer tal coisa, o resultado vai ser tal coisa. Eu vou pagar de determinada forma. Você sabe que você vai ter que pagar por aquele, mas a pessoa mesmo assim o faz. Satanás também tenta as pessoas, como ele tentou Eva, mas Eva se expôs diante daquele fruto, se expôs à tentação. Não quer vencer Satanás? Evita se expor diante
fraquezas, Satanás, as suas próprias fraquezas. Se você tem fraqueza que diz respeito à atração exacerbada por mulheres, evite se expor diante da tentação, para que Satanás não te derrube. É assim, tanto no que diz respeito à mulher, como no que diz respeito ao mundo. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências. Deus havia dito: do dia que do fruto comer, certamente morrerás. E nós estamos cientes da violação de uma restrição alimentar, a condutas mais graves. Muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. O médico lhe prescreve ali uma dieta rigorosa. A pessoa sabe que não pode se alimentar de tais alimentos prescritos pelo médico na dieta. E a pessoa vai lá, mesmo assim, se alimenta. O que vocês acham que vai ocorrer? A doença vai ser agravada. A pessoa nunca vai ser curada daquela doença. A mesma coisa é quanto à exposição ao pecado. Você quer vencer o pecado? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir de toda a aparência do mal. Procurai buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós vemos o povo de Israel tornou-se escravo 430 anos lá no deserto. 430 anos. Meus amados irmãos, Deus havia feito milagres extraordinários, tirou eles do Egito, da escravidão do Egito. Viram até mar se abrir diante dos seus olhos. Viram manifestações extraordinárias das 10 pragas lançadas por Deus sobre o Egito através de Moisés. Viram ali Deus verter água de uma rocha no meio do deserto. Viram até mesmo Deus fazer milagres extraordinários de providenciar alimento para eles em pleno deserto. Meus amados irmãos, viram Deus fazer com que o maná descesse do céu para que eles pudessem se alimentar. Viram milagres extraordinários descritos na Bíblia que os irmãos já conhecem. Porém, meus amados, o povo rebelde sempre lembrava do tempo que estava na escravidão do Egito e se lembrava dos alimentos que eles comiam lá. Jamais o povo rebelde se esquecia, dentre eles rebeldes, se esquecia. Mesmo havendo sido escravo, ainda se lembrava de certas coisas do Egito. Irmãos, coisas do mundo, devemos esquecer. O que passou, passou. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez. Esqueça seu passado. Eu era feliz e não sabia. Não para com isso, irmão. Você é feliz aqui na casa do Senhor, na igreja, servindo a Deus. Antes você era escravizado pelo mundo. O povo de Israel tornou-se escravo dos seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Deixaram-se levar a cobiça do deserto, tentaram a Deus na solidão, e eles, satisfeitos seu desejo,
quiser servir na casa da servidão, e não esqueça seu pecado pecaminoso, aquelas noitadas de bebida, de festa que você passava com mulheres, aquelas noitadas em locais de prostituição, no meio das drogas, no meio da prática de bebedice, em locais que desagravam a Deus. Esqueça esse seu passado, servir ao Senhor com alegria e apresentar-nos a Ele com cântico na casa do Senhor. É isso que Deus se agrada, é isso que Deus quer de nós. Oculto aos desejos carnais lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte no deserto. Irmão, quantos crentes vivem na casa do Senhor, servindo ao Senhor, na igreja mesmo, mas por estar sempre se expondo ao pecado e com lembranças do passado e com vontade de voltar atrás, vivem a sofrer e tragam em si mesmo a consequência por essas lembranças negativas. Meus amados irmãos, como nos adverte Paulo, tudo isto foi escrito para vício nosso. Nós não devemos nos deixar levar pelos próprios desejos da carne. As coisas velhas, meus irmãos, já se passaram. Os desejos na era cristã, o drama dos desejos continua na era cristã. Com a diferença fundamental: Cristo venceu o pecado e nos dá poder para também vencer o pecado. Então, isto é bem claro, meus amados. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo de número 3 a 6. A partir do versículo 1, capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça de Deus seja mais abundante? De modo nenhum, não permaneceremos no pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, aquilo já passou, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ou seja, já morremos para o mundo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Meus irmãos, nós devemos entender uma coisa: Israel, quando ele estava no Egito, ele era escravo, mas depois, meus amados, ele saiu de lá, atravessou o Mar Vermelho, pronto, ele estava completamente liberto. Olha, antes de atravessar o Mar Vermelho, Faraó ainda se achava com poder sobre o povo de Israel. Satanás é assim: antes de você atravessar o mar, antes de você passar pelas águas do batismo, antes de você tomar a sua decisão definitiva pelo Evangelho, ele ainda acha que você pertence a ele. Então ele vai te tentar, então ele vai lutar contra você. E foi assim que fez Faraó, achando ainda que tinha poder sobre o povo de Deus. O perseguiu até chegar à beira do mar
invocai enquanto está perto. Deixe o homem ir nos seus pensamentos, nos seus caminhos. O homem maligno, deixe os seus pensamentos. Torne-se para o Senhor nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Quantos cristãos estão na igreja se lembram do mundo? Cuidado, meus irmãos. Esqueça o mundo. Viva hoje em novidade de vida, servindo ao Senhor. A obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito, o homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a vontade da carne, né? Mas quanto àquelas pessoas que andam na prática da vontade da carne, descrita aqui no texto que nós lemos, né? As obras da carne são manifestas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Para estes há condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Mas os que andam segundo a carne, sim, há condenação. Porque o versículo 8, Romanos, capítulo 8, versículo de número 5, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 5 diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, e nem é verdade pode ser. Você quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus? Começa a obedecer aquilo que diz as Escrituras. Começa a dar ouvido a Deus. Começa a ouvir a Jesus. As minhas ovelhas, disse Jesus, ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Começa a seguir Jesus. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, meus amados irmãos, vamos seguir o conselho das Escrituras Sagradas, para que sejamos plenamente vitoriosos em nossa carreira cristã. Muito bem. Conclusão. Apesar da nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência, né? Tem coisas que nós não podemos pedir a Deus: não, Deus, tire de nós, porque se nós pedirmos, nós não seremos mais seres humanos. Nós devemos pedir a Deus que nos dê forças para mantermos
o equilíbrio sobre os nossos desejos e emoções, manter nós senhores de nossos desejos e nossas emoções. Nós não podemos sucumbir diante das tentações. Nós podemos pedir a Deus: Senhor, nos faz senhores de nós mesmos. Tem pessoas que não são senhores de si próprios. Satanás domina todos os seus desejos e acaba investindo em cima daquela própria propensão que o homem tem, aquele desejo próprio, a concupiscência da carne. O homem é atraído e envolvido, diz a Bíblia, pelos seus próprios desejos pecaminosos, mas quando você se expõe demais a ele, Satanás o observa, e Satanás irá tentar naquele seu ponto fraco, se você não lutar contra ele. Então você tem que se tornar senhor dos seus desejos, resistir ao diabo. Aquele desejo que te faz usar drogas, aquele desejo que te faz usar bebida alcoólica, deve ser resistido. Você não pode sucumbir. Ore a Deus e peça ao Senhor para que o Senhor o torne Senhor, ou seja, aquela pessoa que resiste, que sabe vencer as tentações, que se submete a Deus para resistir o diabo. Como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Se você não tem força, ore como Paulo: Senhor, me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez eu mesmo não conseguiria obter a vitória, não tenho força, Senhor, mas em Ti eu posso todas as coisas. O Senhor me fará vitorioso. Então, a vontade humana, quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por nos mover para pequenas e grandes realizações. Como é bom amanhecer motivado todos os dias. O ânimo e o entusiasmo fazem parte de uma vontade sadia e ativa. Eles são dados por Deus e servem para nos impulsionar para as tarefas cotidianas, independentemente da fase da vida. Então, como é bom estar com uma vontade sobre o nosso próprio controle, equilibrada por Deus, fortalecida por Deus. Mas quando o homem perde o controle dos seus desejos e emoções, a vida dele vira uma tragédia. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Que você possa ser vitorioso na presença do Senhor. É o meu desejo de todo o coração. Então, assim nós vamos encerrar hoje mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos orar em favor dos enfermos, das pessoas que se encontram dentro das suas casas. Quem sabe você que tem um problema, ou você mesmo que tem uma fraqueza e não consegue vencer, não submete a Deus agora. Através da sua oração, peça a sua libertação, vença esse vício definitivamente. Afasta-se de toda a aparência do mal. Se Eva tivesse se afastado daquele fruto, daquela árvore, irmãos, ela não teria sido vencida pelo seu próprio desejo pecaminoso. Mas ela se submeteu ali, ficava a observar Satanás ali, investindo na sua fraqueza. Não permita que isso aconteça com você, se distancie. Quando virem maus pensamentos, irmãos, venha para a casa do Senhor,
vendo aquela voz da lembrança do seu passado, que te colocava no bar para poder se embriagar, encher a sua casa de bebida, a sua vida, né? Encher a cara de bebida alcoólica, de cerveja. Lembre-se, volte para o Senhor. Tem escola bíblica dominical na igreja. Vá para o culto, busca o Senhor, que Jesus Cristo vai te fazer vitorioso. Ore comigo agora, peça perdão pelo seu pecado, onde você estiver. Onde você estiver, peça forças a Deus para que você possa vencer este seu pecado que o atormenta. Essa sua tentação que faz com que você sempre seja derrotado, sempre seja aquela pessoa que não consegue se desvencilhar do vício. Jesus Cristo, Ele faz de nós mais do que vencedores. Maravilhoso e eterno Deus, nós estamos diante da Tua presença. Talvez há pessoas as quais estão nesta mesma situação a qual nós falamos aqui e que nos ouve. Que o Senhor venha libertá-las do vil pecado, da escravidão do pecado, definitivamente elas venham servir ao Senhor. Meu Deus, tudo do passado possa ser esquecido, porque quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Abençoa essas pessoas, libertando-as definitivamente do vício, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, as nossas famílias, porventura aquelas pessoas que se encontram, houver pessoas enfermas, elas sejam curadas em nome de Jesus, porque o Senhor, diz a tua palavra, cooperava com os teus servos com os sinais que os seguiam quando eles pregavam, e estes sinais seguirão aqueles que creem, diz a tua palavra, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não esmará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus, restaura a saúde dos enfermos, dá vitória a todos que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus. Vamos dizer comigo bem forte, amém? Ao Senhor, glória, ao seu nome, mais glória, e ao povo de Deus, a vitória, em nome de Jesus, amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Vamos dizer comigo bem forte, amém? A vitória nossa, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.